Estamos de regresso após este curtíssimo intervalo e vamos falar da saúde dos rins. A Associação Nacional de Centros de Diálise vai realizar várias sessões de esclarecimento, precisamente sobre a doença renal crónica, com o objetivo de consciencializar os estudantes para a prevenção desta doença. Portanto, nos próximos minutos vamos saber mais sobre esta iniciativa, também falar da doença renal crónica e já sabe que está em linha o número de telefone 225083297 para o qual pode ligar para esclarecer aqui a sua questão relacionada com este tema, partilhar connosco a sua opinião ou também alargar as suas dúvidas à especialidade de nefrologia. Portanto, contamos consigo depois do intervalo, mas pode já ir à boleia deste número de telefone, também do endereço de e-mail. Já sabe que bem perto das 15h30 vamos saber quais são os assuntos em destaque no programa Viver Aqui de hoje com a Catarina Amorim. Para já, duas boas-vindas então à doutora Inês Coelho, é médica nefrologista, a quem agradeço a presença. Muito obrigada, Sra. Doutora. Olá, é um gosto poder contar consigo aqui no consultório. Mais à frente da nossa conversa vamos perceber em que consiste esta campanha, qual é o seu objetivo, mas acho que podemos começar por explicar o que é a doença renal crónica, para quem ainda não conhece, saber de que é que vamos aqui falar. Então, boa tarde, agradeço o convite que foi endereçado. Começando então a falar da doença renal crónica. A doença renal crónica é uma deterioração lenta e progressiva da função renal. Existem múltiplas causas para esta deterioração. Elas podem ser genéticas, podem ser infecciosas, podem estar associadas a tóxicos, a nefrotóxicos, até mesmo doenças autoimunes. Mas o estilo de vida, portanto, a hipertensão, a diabetes e a obesidade são fatores muito importantes. Claro. E daí, pronto, eu sei que vamos falar mais à frente, mas já falando então desta campanha, que é mesmo esse o foco. Portanto, o foco da prevenção, aquilo que nós podemos fazer pela saúde dos nossos rins. Em termos de doença renal, portanto, a doença renal, nos seus estadios iniciais, ela não dá sintomas. Nos estadios mais avançados, ela vai dar sintomas, mas esses sintomas são inespecíficos. Portanto, os sintomas são a falta de ar, o inchaço da face e dos pés, a falta de apetite, alterações do sono, um cansaço que a pessoa não consegue explicar e, portanto, logo aí vê que são sintomas inespecíficos. Ou seja, que qualquer um de nós pode desvalorizar no seu dia-a-dia, não é? Não estar tão atento, claro. Pronto, e com isto quero alertar para o facto de as pessoas ser importante realizarem exames, e nomeadamente exames de sangue e de urina, que são exames simples e que facilmente a pessoa consegue, dessa forma, perceber como é que está a saúde dos seus rins. E esse exame, Sra. Doutora, vem naquela análise habitual que todas as pessoas fazem todos os anos, ou de 2 em 2 anos, prescrito pelo seu médico de família, ou são exames específicos? Não, são exames de rotina. De rotina, portanto, muito bem. Todos os médicos de família pedem normalmente na bateria de análises comum uma ureia e uma creatinina, portanto são necessários os dois tipos de exames, e depois um exame à urina, portanto que é um exame simples. Claro que o nosso foco na urina é o doseamento das proteínas, mas são exames que normalmente os médicos de família incluem no seu rastreio anual. Claro que, se adicionar a ecografia renal, ótimo, ok? Porque aí temos uma imagem morfológica e a parte morfológica também nos é importante para estadiar. Mas, no fundo, são coisas simples. E aqui imagino que o diagnóstico precoce também vai ser mais benéfico depois para o prognóstico, tratamento e qualidade de vida da pessoa, não é? Claro. Obviamente. Portanto, o diagnóstico precoce tem todo o interesse, não só pelo aquilo que já lhe disse, portanto, ou seja, pela questão das mudanças do estilo de vida, portanto, nomeadamente o controle da hipertensão e da diabetes, poderem ter um fator importante para evitar essa progressão. E, por outro lado, mesmo nas outras causas, nas outras etiologias, ou seja, causas de doença, por exemplo, doenças genéticas, doenças autoimunes, há as medidas de preservação da função renal, que passam por alteração de estilo de vida, controle do peso, evitar a medicação e automedicação, nomeadamente com anti-inflamatórios não esteroides, portanto, os vulgares anti-inflamatórios que estão banalizados e, portanto, tudo isso tem interesse. E uma vez que temos em conta esses fatores do colesterol, diabetes, hipertensão, significa que esta doença, também nos estadios iniciais ser uma doença silenciosa, com sintomas silenciosos, significa que é diagnosticada numa faixa etária entre os 50, 60,
cardíaco, o que é mais comum? Pronto, realmente essa será a faixa etária mais comum, mesmo até a nossa população em diálise, portanto a média de idades são mais ou menos 68 anos, portanto são os últimos dados. Claro que sim, portanto é importante ter atenção a essas faixas etárias, mas, como eu digo sempre, a saúde constrói-se. E, portanto, nós devemos olhar para a nossa saúde numa fase precoce. Claro. Quando, inclusive, somos jovens. E daí a campanha também, campanha, está direcionada para os mais jovens. Temos que começar cedo, ou seja, nós temos que pensar sempre que a saúde é uma construção, não é um botão que se liga e desliga, tanto para a saúde como para a doença. Claro que existem fatalidades, não é? Há pessoas que estão bem, que tiveram um acidente e ficaram mal, mas esse não é a realidade deste tipo de doenças, que são doenças crónicas de instalação lenta e progressiva. Portanto, existe esta mudança de hábitos de vida, uma pessoa quando é diagnosticada com a doença renal crónica, mas se tiver que fazer então o tratamento, que tipo de tratamentos, de opções terapêuticas é que temos? Então, a doença renal crónica tem vários estadios, portanto, normalmente os nefrologistas veem doentes com estadios a partir do 3B, 4, portanto, que são estadios mais avançados. Claro que o nosso objetivo e, portanto, a referenciação à nefrologia tem esse interesse, que é de atrasar a progressão da doença para que o doente possa viver até ao fim dos seus dias com a função renal que tem. E que não é uma função igual, por exemplo, quando somos jovens, porque a própria função dos rins ela vai declinando ao longo da vida. A questão de, portanto, quando os doentes, ou seja, os rins deterioram de uma forma que é irreversível e, portanto, que se diz o estadio 5, aí existem vários tratamentos, que são os chamados tratamentos de substituição da função renal. Portanto, esses tratamentos são a hemodiálise, a diálise peritoneal, o transplante renal. E que são tratamentos que são ótimos no nosso país, está bem? Nós somos dos primeiros países, não só da Europa como do mundo, temos mais doentes em diálise, temos mais doentes transplantados, isto por 1 milhão de habitantes. Ou seja, podemos ver dos dois lados da medalha. Por um lado, a prevalência é elevada e ela está estimada em mais de 2.000 casos por 1 milhão de habitantes, porque os doentes vivem mais, não é? E porque são bem tratados e porque a taxa de mortalidade em diálise é baixa. Mas, por outro lado, também podemos ver do outro ponto, que é, a prevalência é elevada porque a incidência é elevada. E se a incidência é elevada é porque, provavelmente, todas estas doenças, e as principais são a hipertensão e a diabetes, são as principais etiologias da doença renal crónica em diálise, é porque realmente estas doenças existem em grande quantidade. Ainda não estão controladas, não é? Exatamente. E que fazem com que os doentes cheguem a um estadio terminal, portanto, que nós chamamos terminal, ao estadio 5, com necessidade desse tratamento substitutivo. Portanto, isto significa também que há uma grande evolução na terapia, exatamente, na terapêutica, mas também na qualidade de vida. Portanto, hoje em dia, uma pessoa diagnosticada com doença renal crónica consegue, adaptando o seu dia-a-dia aos tratamentos que tem que fazer, ter a sua rotina do dia-a-dia, não é? Alimentação, exercício físico, trabalhar, viajar, por exemplo. Exatamente, portanto, a diálise hoje em dia, portanto, está muito bem. Nós prestamos bons cuidados aos nossos doentes, cuidados em termos de tratamento substitutivo. Os doentes têm possibilidade de, não só ou seja, de haver uma mobilidade, portanto, nós temos uma dispersão geográfica de centros de diálise enorme, portanto, que é das melhores a nível europeu. Os doentes têm acesso fácil a clínicas e também, ou seja, também temos doentes que fazem férias fora do país. Portanto, existe uma articulação com centros estrangeiros e é tudo possível, não só em termos de hemodiálise, mas também em termos de diálise peritoneal. Portanto, os doentes também, a diálise peritoneal é uma autodiálise, portanto, o doente é que faz o seu próprio tratamento, mas consegue levar o material também para a sua viagem. Além disso, nós também temos várias opções de tratamento em termos de hemodiálise, portanto, incluindo a diálise noturna, que são tratamentos em que os doentes fazem o tratamento durante a noite e, portanto, o dia fica liberto para fazerem o que pretenderem. E sim, obviamente que um doente em diálise tem qualidade de vida, mas não vamos também colocar isto de uma forma muito floreada, vamos focar-nos que realmente o ideal é nós prevenirmos e termos em atenção de que, ele tem qualidade de vida, mas não é uma vida igual à das outras pessoas. Portanto, é uma vida que é adaptada àquela realidade.
Claro, e por isso é que chegamos aqui a este ponto tão importante da prevenção e agora sim este público tão jovem, não é? Não só para este público, mas também para a informação que depois estes jovens vão passar lá em casa, aos seus pais e aos seus avós, cuidados com a alimentação, exercício físico, ter atenção à hipertensão, ao colesterol, diabetes, precisamente para prevenir a doença renal crónica. Foi esse o grande foco e objetivo da campanha, Sra. Doutora. Exatamente, e portanto é isso mesmo. Ou seja, os jovens são o motor de mudança. Sem dúvida. Portanto, os jovens têm todas as possibilidades, não só de captar, não é? Porque estão alerta para coisas novas e querem saber e aprendem são curiosos. Muito rápido, não é? Exatamente. E têm têm um efeito interpares. Portanto, eles acabam por se influenciar nos grupos de amigos, mas também na família. E, portanto, pais, avós, toda a família, portanto, também é alvo dessa intervenção e, obviamente, que se eles tiverem um familiar que seja hipertenso, que seja diabético, se ouvirem na escola a campanha, obviamente que isso é o nosso objetivo e daí a pertinência da campanha e a pertinência dos jovens, portanto, ser um alvo dos jovens, como lhe disse no início, a saúde constrói-se. E em que consistem estas campanhas? Portanto, estas sessões de esclarecimento vão percorrer algumas escolas do país e têm que ser também muito apelativas, não é? Para os mais novos estarem atentos e, de facto, conseguirem absorver esta informação. Exatamente. Então, portanto, a campanha é uma campanha da ANADIAL. A ANADIAL é a Associação Nacional dos Centros de Diálise. Portanto, como lhe disse anteriormente, os centros de diálise têm uma grande dispersão geográfica. Portanto, existem várias empresas associadas e, portanto, a campanha faz-se junto desses associados. Ou seja, as pessoas nos centros de diálise, portanto, estão próximo das escolas, fazem parte da região e, portanto, têm uma abrangência, ou seja, conseguem abranger uma população jovem que é grande e que, portanto, tem uma dispersão geográfica de norte a sul do país. E vai de encontro a algumas histórias destes jovens que têm em casa, não é? Certamente com avós e pais que fazem tratamento, que têm a doença renal crónica, vai ser também bom para eles poderem até esclarecer outras questões e perceberem que não são os únicos, não é? Com familiares com esta doença, por exemplo. Acho que esse também é um ponto de vista importante aqui, a questão emocional. Sim, pronto. Únicos é provável mesmo que não sejam, porque a doença renal crónica ela é comum, está bem? Sim, inclusive, estima-se que em 2040 a doença renal crónica seja a 5ª causa de mortalidade no mundo. Portanto, está com uma tendência também a aumentar. Sem dúvida. Portanto, nós vemos isso nos nossos dados, também nos nossos dados do país. Não só a questão da prevalência, nós temos uma prevalência grande a nível europeu e a nível mundial, portanto, superior a 2.000 casos por milhão de habitantes. E os dados mais recentes, portanto, de 2020 para 2021, mostram mesmo esse aumento. Portanto, o aumento na incidência 6,6% e na prevalência 1,1%. E o motivo prende-se com os hábitos de vida? Essencialmente, ou seja, claro que não é só esse o motivo. Sim, não é? sim, Portanto, sim. nós podemos analisar a questão de uma forma mais profunda, mas obviamente se as principais causas são a hipertensão, a diabetes e por inerência a obesidade, porque não nos podemos esquecer que a hipertensão e a diabetes estão associadas à síndrome metabólica, portanto o doente tem excesso de peso. E, portanto, se isso são as causas mais comuns, obviamente, então, temos que olhar para a nossa prevalência e incidência também dessas doenças. E atenção que não é, portanto, não é uma realidade apenas portuguesa, está bem? A hipertensão e a diabetes têm uma prevalência e uma incidência também elevada a nível mundial. E, portanto, daí essa necessidade e essa intervenção junto dos jovens é o foco essencial. E o número de crianças e jovens com excesso de peso e obesidade também é muito alto, muito significativo, preocupante e por isso mesmo vamos ver o vídeo então desta campanha maravilhosa que vai percorrer as escolas do país e ensinar aos mais jovens o que é e o que é que significa ter doença renal crónica. A doença renal crónica caracteriza-se pela deterioração lenta e irreversível da função dos rins, resultando na acumulação de produtos metabólicos tóxicos no sangue. Para prevenir esta doença, vigie o seu peso. Tenha uma alimentação saudável, não fume, faça exercício físico, controle a hipertensão e a diabetes, não beba álcool, não se automedique e faça rastreios regulares. A vitória contra a doença renal começa na prevenção. Lute pelos seus rins. Saiba mais em anadial.pt.
Ora, muito bem, a vitória começa precisamente na prevenção. Devemos estar mais informados, informação credível, mas também podemos ter aqui um papel muito importante, Sra. Doutora, na mudança de hábitos de vida, não é? O que é que podemos fazer nesse sentido, para terminar? Então, reforçando realmente o que é dito na campanha em termos de estilo de vida, portanto, há muita coisa que nós podemos fazer, portanto, isso é logo este foco. Portanto, o doente tem muita coisa que pode fazer, ok? E o que ele pode fazer prende-se com o controle do peso. As pessoas devem pesar-se para ter uma monitorização de como é que está o seu peso. O peso está intimamente relacionado com a alimentação e, portanto, as pessoas devem evitar consumo de bebidas alcoólicas, devem hidratar-se com água, beber água e evitar alimentos processados. Portanto, todos aqueles alimentos industrializados, processados, que têm excesso de açúcar e de sal. Depois, obviamente, a cessação tabágica, portanto, deixar de fumar, como falaram anteriormente. Exatamente, o câncer do pulmão, que é um dos que mais mata também a nível mundial. Exatamente, e atenção que a cessação tabágica não é aqui dita porque está dentro do pacote, não. O tabagismo, sabemos que o tabagismo causa progressão da doença renal, portanto, pela questão vascular. Claro. Portanto, o tabagismo faz com que a progressão seja mais rápida, com que mais rapidamente se atinjam estadios terminais de doença. Claro. E depois, obviamente, o exercício físico, não é? Portanto, o exercício físico é crucial, não só em termos de gasto calórico, mas, obviamente, para a manutenção da mobilidade, não é? Das pessoas que necessitam de se mexer. E isso são tudo coisas que dependem do doente. Claro. Nós podemos dizer tudo isto na consulta, mas as pessoas têm que entender que isto depende delas. E é assim que eu tento transmitir isso aos meus doentes. Portanto, eu transmito que eles são agentes ativos. Portanto, na sua saúde e na sua doença. E é bom termos essas opções em mãos, porque de facto temos sempre a oportunidade de mudar, nem que seja aos bocadinhos, mas ir mudando. Olha, estamos início de semana, ainda por cima, podemos ter em conta todos estes conselhos e mudar aqui para um estilo de vida mais saudável. Agradeço imenso a sua presença, Sra. Doutora. Vamos fazer um curtíssimo intervalo e depois ouvir as dúvidas dos nossos telespectadores. Portanto, sobre este assunto, doença renal crónica, ou também já sabe que aqui tem a oportunidade de colocar alguma questão relacionada com nefrologia. Para isso, deve marcar o número de telefone 22 508 3297 para se inscrever e depois participar em direto, ou também ir enviando o seu e-mail por escrito para endereço de e-mail consultório@portocanal.pt com esta informação que se prende então com a sua questão, o seu caso, o seu testemunho, também a sua opinião. Vamos fazer um curtíssimo intervalo, estamos de regresso daqui a uns minutinhos. Até já.